Bom dia! Vamos hoje para mais uma aula de matemática. Desde o início do ano, nós estávamos trabalhando com números e cálculos, certo? Agora, iremos sair um pouco disso, iremos entrar em geometria. E assim como na hora dos cálculos nós iniciamos desde o início, adição, subtração, multiplicação, divisão, expressões numéricas, nós vamos partir do início também da geometria, dos elementos primitivos da geometria. Nós iremos aprender sobre pontos, retas e planos. Iniciaremos os nossos estudos primeiramente pelo ponto. Um ponto determina uma posição no espaço. Vocês podem imaginar esse ponto de várias formas. Vocês podem imaginar um ponto quando você pega uma folha de papel e pinga o lápis ou a caneta sobre ele e faz um pontinho ali, certo? Igual um ponto final, por exemplo. Aquilo ali é um ponto. Só que tem outras coisas também no espaço que nós poderemos considerar como pontos. Por exemplo, nos tempos antigos, lá atrás, os homens utilizavam, por exemplo, os astros para se localizarem. Eles utilizavam, por exemplo, a estrela do sul. Quando eles olhavam para a estrela, aquela estrela era um ponto de referência para eles, certo? Então, aquela estrela, no caso, que é grande, apesar de que para nós parece muito pequena, ela é considerada um ponto. Além da estrela, posso dar outros exemplos para vocês. Quando você vai ensinar aonde fica a sua casa para um colega, normalmente eles pedem um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser um supermercado, esse ponto de referência pode ser uma casa, esse ponto de referência pode ser muitas coisas. E diante do espaço, aquele local também é bem pequenino, e é considerado um ponto, certo? Então, um ponto, a gente não pode especificar ele como uma coisa única. Muitas coisas podem ser consideradas como ponto. Um ponto, ele não tem dimensão, tá? Não tem como a gente medir comprimento e largura de um ponto, certo? Ele não tem dimensão absolutamente nenhuma. Bom, por um ponto no espaço passam infinitas retas que podem ser traçadas de inúmeras formas. Pessoal, eu tenho um único ponto e quero traçar retas sobre ele. Se é sobre um único ponto só, eu posso traçar infinitas retas e da forma que eu quiser. Eu posso traçar na vertical, na horizontal, na forma que eu preferir. Como exemplo, eu tracei agora uma reta na vertical no ponto A e uma reta também na vertical no ponto B. Vamos lembrar o que é vertical, horizontal e diagonal? Vertical é toda a reta traçada de cima para baixo, retinho, como se fosse uma coluna. Horizontal é toda a reta traçada como se fosse um horizonte, de um lado para o outro. E temos também as diagonais, são aquelas inclinadinhas, certo? Agora, eu tracei para vocês duas retas verticais, uma no ponto A e uma no ponto B. E então, depois de traçar as retas na vertical, no ponto A e no ponto B, eu tracei retas de formas diferentes. No ponto A, eu coloquei elas mais proporcionais. Tracei a vertical, depois eu tracei a horizontal e mais duas na diagonal. No ponto B,
eu tracei mais duas na diagonal, mais juntinhas. Vocês podem ver. Se eu falar para alguém, tracem 5 retas sobre um ponto. Com certeza, cada um vai traçar de forma diferente. Uns vão fazer mais juntinhos, outros mais separadinhos. Alguns vão fazer de forma mais proporcional, outras desproporcional. Se eu peço para traçar retas num ponto, vocês têm inúmeras formas para fazerem isso. E eu só dei aí 2 exemplos para vocês de forma de traçarem sobre um ponto. Então, estou mostrando para vocês que não é uma forma só, tem inúmeras formas de vocês traçarem retas sobre pontos. E vocês poderão começar a traçar retas e vão traçar até o infinito. Não tem uma quantidade máxima de retas para vocês traçarem sobre um ponto, certo? E última coisa que falaremos sobre ponto é como esses pontos são representados. Vocês têm que associar. Ponto é pequenininho, então para eu chamar ele, eu não vou chamar ele por um nome pequeno, eu tenho que colocar ele por alguma coisa que apareça. Ponto, reta e plano, todos são representados por letras, certo? Todos são representados por letras. Ponto, reta ou plano. O ponto, como é o menorzinho, para ele aparecer, a letra que nós daremos para ele será uma letra maiúscula. Então, usaremos letras do nosso alfabeto, A, B, C, qualquer letra, só que usaremos letras maiúsculas, sempre letras maiúsculas. E aí eu coloquei um exemplo aí para vocês de um pontinho chamado A. Observem que a letra A está em forma maiúscula. E agora, vamos começar a falar sobre as retas. As retas são linhas formadas por um conjunto de infinitos pontos e sem espaço entre eles. Então, você faz um pontinho, junto com esse pontinho você faz outro pontinho, e faz outro, sem deixar nenhum espaço. No final, você vai ter formado o quê? Uma reta, certo? Vocês lembram que eu disse que o ponto não tem dimensão, não tem altura, não tem largura, não tem volume, não tem nada, certo? Não tem dimensão. A reta já tem, só que ela só tem uma dimensão. Ela é chamada de unidimensional, porque só tem uma dimensão. Ela só tem o comprimento, certo? Nós não poderemos medir a largura de uma reta nem o volume. Simplesmente o comprimento, certinho? Bom, e essas retas, elas são infinitas e limitadas. Quando eu falo que tem uma reta, normalmente elas são inclusive representadas com setinhas em cada ponta, querendo dizer que elas continuam, ou seja, que elas não são só aquilo ali que está aparecendo. Certo? Ela é infinita para um lado e infinita para o outro lado também, certo? É obrigatório usar essas setinhas para cada lado? Não, não é obrigatório, mas é interessante colocar para você ter uma noção que realmente ela tem continuidade para ambos os lados. Ela é infinita, lembrem-se disso. Uma reta, ela é infinita, ela nunca acaba, certinho? Então, quando eu falo assim, um exemplo de uma reta é uma rua, o exemplo de uma reta é um fio de arame esticado. É um exemplo, só que não é realmente uma reta. Por quê? Porque esses exemplos que eu dei, eles têm fim, e uma reta não tem fim. A gente pode dar esses exemplos só para vocês terem uma noção do que é reta, mas não é exatamente isso, pelo fato delas serem infinitas. Bom, essas retas, como eu disse, ponto, plano e reta, eles são representados por letras. Eu já falei para vocês que os pontos são representados por letras maiúsculas. E as retas?
Se eu falei para vocês associarem que o ponto é pequeno e ele precisa de uma letra grande para ele ser visto, e ela no caso é maiúscula, as retas são grandes e ela não precisa de uma letra tão grande para aparecer, né? Então, as letras que usamos para as retas são letras minúsculas e são letras do nosso alfabeto também. A, B, C, D, todo o nosso alfabeto, só que minúscula. Então, lembre-se, ponto é chamado por letra maiúscula. Reta, letra minúscula. Não se esqueçam disso, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês também. Eu disse para vocês que por um ponto só passam-se infinitas retas e de infinitas formas. E se eu tenho dois pontos distintos e quero traçar uma reta? De quantas formas eu posso traçar essa reta se ela tiver que obrigatoriamente passar por dois pontos? Eu coloquei para vocês dois pontos, o ponto A e o ponto B. E aí, de quantas formas eu consigo traçar uma reta passando por esses dois pontos? Para quem achou que eu só tenho uma única forma de traçar essa reta por esses dois pontos, acertou. Pessoal, se eu tenho dois pontos distintos, não tem como eu traçar de uma outra forma. Se eu for passar essa reta por esses dois pontos, ela só tem uma única direção. Então, dois pontos diferentes, eles determinam uma reta. Porque se eu coloquei aqueles dois pontos, eu obrigatoriamente já tenho que colocar a reta daquela forma. Ele individualiza a reta, porque a reta é única, é só aquela que dá para passar por aqueles dois pontos, certinho? Então, lembrem-se, um ponto, infinitas retas, infinitas formas. Dois pontos, uma única reta, de uma única forma. E por fim, eu quero lembrar vocês que as retas são retas, ou seja, elas não fazem curvas. Se tem curva, ela não é uma reta, certo? E elas podem estar dispostas de três formas. Elas podem estar na horizontal, elas podem estar na vertical ou elas podem estar dispostas na diagonal, inclinada. Como nós já estamos falando sobre retas, antes de entrarmos em planos, então, eu já vou falar com vocês sobre as posições relativas entre retas, certo? Se eu digo entre retas, é porque é a posição de duas ou mais retas. Então, a primeira posição relativa entre retas que iremos ver são as paralelas. E o que são retas na posição paralela? São aquelas retas que não se encontram, assim, não possuem pontos e nem ângulos em qualquer parte dessas retas, certo? Dizendo mais objetivamente, retas paralelas não se cruzam e estão em um mesmo plano. Se vemos retas que não estão no mesmo plano, não são retas paralelas. Para ser paralela, precisa estar no mesmo plano, que a gente já vai ver mais à frente o que é, e elas não podem se cruzar, ou seja, não podem ter nenhum ponto e nem ângulo em comum. Se eu pedir para vocês tentarem ver qual a medida do ângulo que tem essas retas, não tem ângulo, porque elas não se cruzam, elas precisam se cruzar para eu conseguir medir algum tipo de ângulo nelas, certo? E essas retas podem estar posicionadas em qualquer sentido. Eu coloquei dois sentidos aí para você. Eu coloquei ela na diagonal
e coloquei ela em pé, na vertical, certo? Ela poderia estar de inúmeras formas, porém, elas precisam estar posicionadas lado a lado, de forma a não se cruzarem. E agora, vamos ver as retas concorrentes. As retas concorrentes é o oposto da reta paralela. Eu não disse que retas paralelas não se cruzam? Pois é, as retas concorrentes se cruzam, ou seja, elas possuem um ponto em comum entre elas. Quando vocês olham ali aonde elas estão se cruzando, ali é formado um ponto, certo? Ali eu tracei duas formas de retas concorrentes para vocês. Vocês podem ver que as duas formas que eu tracei, as duas se cruzaram. E exatamente aonde elas se cruzam, elas formam um ponto, tá? Elas, assim como as retas paralelas, as concorrentes também precisam estar no mesmo plano. Todas as posições relativas entre retas que eu vou mostrar para vocês, elas precisam estar no mesmo plano, certo? Então, concorrente, elas se cruzam, elas possuem um ponto em comum que é exatamente onde uma passa por cima da outra, elas estão em um mesmo plano e elas podem estar posicionadas em qualquer sentido, desde que elas se cruzem. E elas também podem formar qualquer tipo de ângulo. Ângulo, vocês devem ter visto ano passado. Esse ano, mais para frente, nós iremos aprender a medir os ângulos. Só que cabe agora vocês a saberem que uma reta, quando se cruza pela outra, ela forma um ângulo que pode ter várias medidas. E aí, tem a medida tanto da primeira quanto da segunda, uma medida qualquer, e da forma que vocês fizessem, seria uma medida de ângulo diferente, certo? Então, retas concorrentes se cruzam, formando um ângulo qualquer, não precisa ser um ângulo exato, não precisa estar numa posição certinha essas retas ao se cruzarem. Elas simplesmente precisam estar no mesmo plano e precisam se cruzar. E o último caso que vamos ver de posição de retas é as retas perpendiculares. As retas perpendiculares não é um tipo diferente de reta não, tá? Nós vimos as paralelas e as concorrentes, uma oposto da outra. Paralela não se cruza, concorrente se cruza. A perpendicular nada mais é do que um tipo de reta concorrente. É uma reta que se cruza, ou seja, ela é concorrente, porém, na concorrente eu disse que ela pode formar qualquer ângulo. Pode ser um ângulo agudo, obtuso, reto, só que a perpendicular é um caso especial da reta concorrente. Ela só pode ter um ângulo reto. Professor, esqueci o que é ângulo reto. Ângulo reto é quando a linha, quando se cruza, ela forma um ângulo de 90 graus, que é aquele que eu até coloquei aí na imagem para vocês, que forma um quadradinho exato, certo? Ela se cruza formando 4 ângulos de 90 graus. Ela é bem proporcional na hora que você divide ela. Cada ângulo vai ter exatamente 90 graus. Então, essas foram as posições relativas entre retas. Paralelas não se cruzam, concorrentes se cruzam de qualquer forma que eu quiser, e perpendicular é um tipo da concorrente, só que ela obrigatoriamente precisa formar um ângulo reto. E agora, para finalizar a aula, nós iremos ver sobre o plano, o último elemento que aprenderíamos
dos elementos primitivos da geometria. Vimos ponto, vimos reta e agora estamos vendo plano. O que é um plano? É uma região onde há infinitos pontos e infinitas retas. Esse plano também não tem fim, tá, gente? Nós representamos ele, para vocês terem uma ideia, assim como nós representamos a reta, só que esse plano também é infinito, tá bom? Ele, diferentemente da reta, que tem uma única dimensão, diferentemente do ponto que não tem dimensão nenhuma, esse plano tem duas dimensões. Ele tem comprimento e ele tem largura, tá bom? E esse plano, como eu disse, é ilimitado em todas as direções. Por isso, não é possível desenhar um plano inteiro. Então, a gente representa da forma que a gente consegue. Tá bom? Eu dei aí embaixo 2 exemplos de planos para vocês. Um exemplo que eu posso dar para vocês de plano é quando você está diante de um terreno. Um exemplo de plano, um campo de futebol, de basquete. Um exemplo de plano também é a folha do seu caderno, do seu livro, tá bom? Esse daí é um plano mesmo, professora? Não, porque como eu disse, o plano é infinito. Mas são formas, no caso, da gente representar esse plano. E, por fim, lembrem-se, ponto representado por letras. A reta representada por letras. E o plano também é representado por letra. Ponto representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta é representada por letra minúscula do nosso alfabeto. E o plano, professora, já falei letra maiúscula, já falei letra minúscula. O plano é representado por letra minúscula, só que não no nosso alfabeto. Ele é representado por letras do alfabeto grego. E aí eu dei exemplo para vocês do alfa e do beta. Aquele que parece um Yzinho é o gama, tá bom? E tem outras formas também de letras do alfabeto grego, mas não vai caber a nós decorar todas, tá bom? Só de vocês já saberem o alfa, beta e o gama e terem a noção de que para dar nome ao plano eu preciso colocar letras desse alfabeto grego, já é o suficiente para nós, tá bom? E por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula, uma aula diferente, uma aula sem números, sem cálculos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, revejam essa aula, escutem novamente os áudios e não deixem de mandar sua perguntinha quando vocês tiverem dúvida, ok, pessoal? Um beijo e até a próxima!